Bom dia, meus queridos alunos, minhas queridas alunas aí da Escola Getúlio Vargas, viu? Ó, tô passando aqui para nós iniciarmos uma aula de língua portuguesa. Então, meus queridos, chegamos aqui ao nosso segundo vídeo, certo? Qual é o título do segundo vídeo, editor? Coloque aqui isso, segundo vídeo vamos falar sobre pronomes e verbos, tá bom? Lógico que é uma pincelada muito rápida acerca deste conteúdo, tá bom? Então, vem comigo. Vamos então para a segunda aula, que é um vídeo falando sobre a disciplina de língua portuguesa, sobre o conteúdo, pronomes e verbos. Vamos lá? Convido aqui meu amigo mais uma vez, meu pequeno Joey, e isso, Joey vem me ajudar. Lembrando que Joey não fala, a forma de Joey falar é os balõezinhos que é colocado aqui na fala de Joey. Ok, gente? Vamos lá para o conteúdo, vamos conhecer a nossa aula de hoje? Vamos lá. Pronomes e verbos. Você está me vendo aqui no cantinho, mas você vai estar acompanhando o slide aqui passando, tá bom? Pronomes. Pronome é uma classe gramatical variável, ou seja, flexiona-se em gênero e número, e ele tem a função de relacionar o substantivo a uma das três pessoas do discurso. Quem fala, com quem se fala e de quem se fala, tá bom? O pronome ainda pode indicar a posse de um objeto ou a sua localização, quando substitui o substantivo. Ele é denominado de pronome substantivo, ok? E quando acompanha, ele é denominado de pronome adjetivo. Vamos seguir. O pronome existe alguns tipos de pronomes e a sua definição. Quais são os tipos de pronome? Tem o pronome pessoal, tem o pronome possessivo, tem o pronome indefinido, tem o pronome de tratamento, tem o pronome demonstrativo e tem outros tipos de pronome. Mas nós vamos tratar desses assuntos aqui. Vamos lá. Pronto, abrindo aqui para que a gente veja aí esse fluxograma. Nesse fluxograma nós vamos aprender um pouco sobre pronomes. O pronome, como vocês podem ver, ele pode ser relativo. E quando o pronome é relativo, você vai encontrar essas palavrinhas aí, ó. Que, cujo, o qual, quais. O pronome também pode ser demonstrativo. E quando ele é demonstrativo, ele tem estas palavrinhas aí, ó. Este, esta, aquela, esse, essa, aquilo, isto, isso. Tá certo? Quer ver uma frase? Quer ver um exemplo? Maria Clara cantou durante a gincana. Então você vê aí o primeiro termo. Como é que eu vou usar o pronome no lugar de Maria Clara? Esta menina tem muito talento. Você percebeu a diferença quando você usou o pronome para substituir aí o substantivo? Ok, vamos seguir. O pronome também pode ser pessoal. Pessoal do caso reto ou pode ser um pronome do caso oblíquo. Vamos ver aqui então o pronome pessoal do caso reto. E temos aqui, ó, eu, tu, ele, ela ou ela, nós, vós, eles ou elas. Esse é o pronome pessoal do caso reto. Eu, primeira pessoa, tu, segunda pessoa, ele ou ela, terceira pessoa, nós, primeira pessoa do plural, vós, segunda pessoa do plural e eles e elas, terceira pessoa do plural. Ok? Veja bem uma frase como se encaixa o pronome pessoal do caso reto. Wilson e João gostam de jogar Free Fire. Então, Wilson e João, quando são substituídos pelo pronome pessoal do caso reto, vai ser substituído por eles. Eles gostam de jogar Free Fire. Ok, gente? Beleza? Pegou aí a dica? Também tem o pronome pessoal do caso oblíquo. Como é que é isso? Você vai encontrar nesse pronome essas palavrinhas aqui, ó. Me, mim, comigo. Te, ti, contigo. Se, o, as, lis, comigo. Consigo, melhor dizendo. Nós, conosco. Vós, convosco. E se, os, as, lis, consigo. Ok? Veja um exemplo. Heitor Rio escuta música de rock. Quando eu quero usar o pronome oblíquo, eu vou usar Heitor Rio escuta as, certo? Esse as é se referindo às músicas de rock, tá certo? E o pronome também pode ser de tratamento. E como é isso, professor? O pronome de tratamento é usado para nos referir a algumas pessoas, algumas autoridades. E qual é que eu uso? Se você quer usar, por exemplo,
o Vossa Excelência é usado para uma autoridade, o Vossa Alteza para outra, o Vossa Majestade para outra, o Senhor ou Senhora para outra, certo? Vossa Santidade para outra autoridade. Você vai ver mais na frente qual é a autoridade que nós vamos utilizar, tá bom? Temos também os pronomes indefinidos, que é aqueles que você encontra. Todos, alguém, alguns, algum, tá certo? E os pronomes possessivos, que dá indicação de posses, tá bom? E aí você vai encontrar as seguintes palavrinhas indicando que é um pronome definido. É isso, que é um pronome possessivo. Quais são as palavrinhas? Meu, minha, seus, suas, teus, tuas, tá certo? Nosso, vossos, deles. Isso são indicações de pronomes possessivos. Tá certo, gente? Vamos seguir que a aula é extensa, ok? E falando em pronome pessoal, veja aí o pronome pessoal do caso reto. Eu, uma pessoa, tu, duas pessoas, mas aí, observe bem, nesse tu, é alguém indicando e falando, ó, tu, percebeu? Tu. Se eu quiser falar com você que está me assistindo aí, eu vou dizer, ó, tu, que está me assistindo, certo? E se de repente você encontra mais um coleguinha e quer falar para outra pessoa, você vai falar o seguinte, ó, ele, tá bom? Você vai chamar o coleguinha e vai dizer, ó, ele, vai contar uma fofoca. Ele, ó, ele é estudioso, tá bom? Se for nós, junta todo mundo, o estudioso, o coleguinha que chegou, nós somos estudiosos, tá certo? E aí, o coleguinha vai olhar para você e vai dizer o seguinte, vocês dois são estudiosos. E aí, o professor vai passar e vai dizer com os três, eles são estudiosos, tá bom? Você percebeu aí, na imagem, como é o pronome pessoal do caso reto? Seguindo aqui. O pronome possessivo, como vocês mesmos estão vendo aí na imagem, ó. Pronome possessivo dá a ideia de posse. Então, ó, sua cola. De quem é essa cola? É sua cola. Tá vendo? A posse dessa cola é sua. Tá ok? De quem são esses livros? São os teus livros. E essa casa é a nossa casa. E essa bolsa é a minha bolsa. Pronome possessivo. Ok, gente? Não perde a dica, não. Pronome indefinido ou pronome interrogativo. Quais são eles? Que, quem, qual, quanto, tá certo? Nenhum, tá certo, gente? Pronome de tratamento, como eu mencionei. Veja essa tirinha aí, ó. E naquela festa em Brasília. É uma charge, mas que tem um teor humorístico que de uma certa maneira tem uma certa razão. Observe bem. Tá duas pessoas ali de terno e de repente uma coloca a mão no outro. E essa pessoa sente que a mão do outro cidadão está em seu bolso e ele fala, perdão, excelência, mas parece que o nobre deputado está com a mão no meu bolso. Percebeu a elegância para dizer, opa, tá querendo me roubar, bandido? Tá vendo a diferença? Ele usou um termo bem elegante que é chamado de pronome de tratamento. Para as autoridades, tá bom? É o excelência. E o outro disfarçando fala, ah, desculpa, pensei que Vossa Excelência estivesse distraído. Você percebe a importância do pronome de tratamento? E quando é que eu uso o pronome de tratamento, professor? Nessa circunstância. Vai falar com uma alteza, você usa o quê? Aliás, vai falar com um príncipe ou com um duque, você usa Vossa Alteza. Vai falar com um cardeal, Vossa Eminência. Vai falar com uma autoridade oficial aí, um governador, um deputado, Vossa Excelência. Vai falar com um reitor da universidade, Vossa Magnificência. Vai falar com um rei, Vossa Majestade. Você vai falar com o Papa, Vossa Santidade. E aí você vai falar em uma cerimônia, Vossa Senhoria, tá bom? Tá certo, gente? E aí os pronomes demonstrativos. Veja aí na imagem um senhor com escada e ele fala, isto é uma escada. Por que ele falou isto? Porque ele está próximo da escada. E quando eu estou próximo de um objeto, um pronome demonstrativo, eu uso isto. Isto é uma escada. Isto aqui é um celular, tá bom? Percebeu?
E aí, se eu estiver longe, como está aqui, ó, eu estou longe do celular, tá bom? O celular está aqui, eu estou longe dele. Eu vou dizer, isso é um celular, certo? Mas eu vou dizer para quem? Para quem estiver próximo do celular. Então, essa palavrinha, isso, se pronuncia para quando você está longe do objeto, mas está falando com a pessoa que está próximo do objeto. Isso aí é uma escada, como você vê na imagem. E se os dois estiverem longe do objeto? Eu uso aquilo, certo? Aquilo é uma escada. Veja aí, por exemplo, essa outra dica. Quando você está perto do objeto, o que você fala? Este, esta e isto. Observe, esta é a minha família. Ele está longe ou próximo da família? Está longe ou próximo? Joe está dizendo aqui, ele está próximo da família. Esta é a minha esposa. Joe, ele está perto ou longe da esposa? Está perto. E estes são os meus filhos. Está perto ou longe dos filhos? Está perto. Por isso que eu uso este, esta e isto. É importante os pronomes por esse sentido, por essa configuração. Vamos ver agora a questão do verbo, ok? O verbo. E para falar do verbo, vamos abrir esse arquivozinho aqui, que é um mapa mental. Ok, gente? Observe bem. E é muito importante que você observe. O verbo, ele tem uma definição. Não tem uma definição? Não tem um conceito? O que é então o verbo, professor? O verbo é uma palavra que indica pessoa, que indica também número, que indica tempo e que indica modo. Tá certo? O verbo indica pessoa, número, tempo e modo. Mas ao mesmo tempo, o verbo indica ação, estado e fenômeno da natureza. Deixa eu explicar de uma maneira mais fácil. Dentro dessa ação, desse estado e desse fenômeno da natureza, você vai encontrar um verbo que indique pessoa, número, tempo e modo. Tá bom? Ficou mais fácil? Mais claro? Vamos então perceber aqui, ó. Quando eu falo de verbo, eu também vou falar de conjugação. Como é isso, professor? Se eu pegar, por exemplo, aqui o verbo cantar, eu vou dizer o seguinte, que eu canto, certo? Eu canto. Tu canta. Eles cantam. Tá bom? Então, o que é que o professor está fazendo? Eu estou conjugando o verbo cantar. Conjugando na primeira, conjugando na segunda, conjugando na terceira pessoa, certo? E aí existem essas mudançazinhas, ok? Qual é o conceito de conjugação verbal? É o nome que se dá ao conjunto das diferentes formas que o verbo adquire pela variação de suas terminações. Tá ok, gente? Tá certo? E o verbo, ele tem o modo verbal, certo? Professor, o que é o modo verbal? O modo verbal, gente, é a indicação de quem fala na ação. O modo verbal, gente, é a indicação de quem fala em relação ao fato expresso no verbo. É a fala da pessoa, que pode estar no imperativo. E o que é o imperativo, professor? É uma ordem, gente. Indica uma ordem, indica aí um pedido, indica uma súplica, um conselho. É mais tido como uma ordem, mas indica tudo isso que eu mencionei, certo? E pode ser um imperativo afirmativo ou um imperativo negativo. Também você vai encontrar, no modo verbal, vai encontrar a questão do indicativo, que indica uma certeza, algo que aconteceu, ou que está para acontecer, ou que está acontecendo, tá bom? Por isso que você precisa entender. No modo indicativo, você vai encontrar o verbo no pretérito imperfeito, no pretérito mais que perfeito, no presente e no futuro do presente e no futuro também do pretérito, tá bom? Também existe o modo subjuntivo, tá bem, gente? Que é aquele modo que indica incerteza, que indica uma dúvida, uma hipótese. E nesse modo você pode ver o verbo no presente, no pretérito imperfeito ou no futuro. O verbo tem um tempo verbal, como a gente já contou. E esse tempo verbal nada mais é que a indicação do momento em que está ocorrendo o fato.
a ação, o fenômeno da natureza e o estado expresso pelo verbo, certo? Ele é determinado pela relação que se estabelece entre o momento em que a pessoa fala e a ocorrência dos fatos expressos. E ele pode estar no presente, no passado ou no futuro. Presente, hoje, agora, certo? Passado, ontem, futuro, amanhã. Tá bom, gente? Então, para finalizar aqui nossa questão do verbo, nosso estudo do verbo, o verbo também pode estar na sua forma nominal, certo? E quando é isso? São aquelas cuja terminação não apresenta flexão de pessoa e de número, nem de tempo e modo, com exceção do infinitivo pessoal, que possui indicações de pessoa e número. Como é que eu consigo entender, professor, quando o verbo está em sua forma nominal? Existem três formas. Existe a forma nominal do infinitivo, que aí o verbo vai terminar na conjugação AR, ER e IR. Existe o gerúndio, que o verbo vai estar terminando com AND, cantando, por exemplo, cantando, partindo, certo? Vendendo, ó, AND, END e IND. Cantando, AND, vendendo, END, partindo, IND. É o gerúndio. No particípio, você vai encontrar o verbo com a finalização ido. Ó, cantado, vendido e partido. Ido e ado. Tá bom, gente? Certo? É isso aí. Eu espero que você tenha gostado da nossa aula, tenha compreendido, tenha ficado muito ligado. E o Joey, com certeza, ficou ligado, né, Joey? A gente conversou um pouco hoje, correria do tempo, né, Joey? Mas, ó, eu espero que você participe agora do nosso Kahoot, que é o que, Joey? É a nossa forma de avaliação, e através do Kahoot você vai me dizer se você compreendeu. Tá bom? Tá legal? Essa é uma forma digital de fazer o seu aluno, professor, entender um conteúdo de forma remota. Tá bom? Sabemos que nós estamos vivendo um tempo difícil, e aí estamos aí, a Universidade do Estado da Bahia está lançando aí para os seus futuros educadores, como eu, essa oportunidade de, no estágio supervisionado, apresentar para vocês uma aula remota. E aqui estamos usando a ferramenta Concor QR para apresentar esse slide que você viu, usando também aí o Kahoot para a questão de avaliação, usando também aqui a ferramenta do Camtasia para fazer as edições e também colocar fala aqui em nosso querido Joey e apresentar ele no nosso vídeo, e usando também outras ferramentas para que haja essa interação. Essa é uma forma de participar, e estou finalizando aqui. Um forte abraço e tchau!